E aí, vamos estudar a lição? Chegamos no nova lição, nossa lição 7, e venhamos aprender muito. Mas antes, desejar um feliz sábado para cada um de nós, dia de esquecermos as coisas terrenas e adorar nosso verdadeiro Deus. E com isso aí, vamos para o nosso estudo, mas antes, inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like, segue nós no Instagram e vamos lá para o nosso estudo de hoje. O tema da nossa lição 7 é Neemias, um homem de oração. Vamos falar de Neemias aí, o começo da história de Neemias. O verso para memorizar está em Neemias, capítulo 1, versículo 11. Fala assim: Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Amém? Hoje, sábado, dia 9 de novembro, de nosso teaser, dia de estudarmos o resumo do que vai acontecer durante a semana. Essa semana vamos estudar sobre a história de Neemias. Esse vai ser o primeiro episódio de 4, vai ser 4 semanas, um mês, falando da história de Neemias. Porque é uma história bem grande e muito emocionante e muito bom para nós aprendermos. A história da semana está no capítulo 1 de Neemias. Acesse e leia para você entender. E ela começa, a história de Neemias acontece quando seus irmãos, incluindo pessoas lá dos Judéias, que viam do cativeiro, e incluindo seu próprio irmão Anani, que era o irmão de Neemias, e Neemias perguntou, a situação que estava lá, no cativeiro, o antigo cativeiro, o lugar da Babilônia, como estava lá. Aí os irmãos de Neemias, mandou resposta, dizendo o quê? Dizendo que a condição está triste, as pessoas estão em miséria e humilhação. Os portões de Jerusalém estão destruídos, as muralhas praticamente não existem, está tudo derrubado. Ou seja, isso fez com que Neemias ficasse muito triste. As pessoas que moravam ali, que já estavam em Jerusalém, ou ainda estavam na Babilônia, ele não teria ido lá para Jerusalém para ficar lá, adorar a Deus. Agora que o santuário já estava construído, muitas pessoas que estavam nesse ponto de miséria e humilhação, eles estavam satisfeitos. Por quê? Porque o cativeiro tinha passado. Mas, ao contrário de todos, Neemias não ficou. Neemias se sentiu como? Neemias sentiu uma profunda convicção de que precisava lutar pela glória e pela dignidade do povo de Deus. Neemias era um dos exilados lá da Babilônia, dos exilados hebreus, judeus, Mas Neemias, ele confiou em Deus e ele fez o que vamos estudar durante a semana, uma conversa arriscada com o próprio rei, vamos estudar isso durante a frente, E Neemias se opôs. Ali no capítulo 1, fala que Neemias orou a Deus, pedindo coragem e permissão divina para que ele pudesse falar com o rei. Qual era o rei desse tempo? O rei Artaxerxes. A história de Neemias acontece no mesmo tempo da história de Esdras. Isso é bastante interessante, nós podemos notar. E Neemias, ele era o copeiro do rei. Ou seja, era um cargo muito bom. Nós podemos pensar que não era, mas na verdade era. Por quê? Porque ele estava confortável. Ele estava ali, moço. Amigo do rei, era amigo do rei, conselheiro do rei. E o que entregava o vinho, as alimentos para o próprio rei, Ele era o copeiro. E de todas essas qualidades admiráveis, que Neemias teve, a maior delas foi demonstrada ao escolher primeiro voltar-se a Deus em oração para buscar redenção e renovar sua aliança. Neemias, ele não ficou só triste. Ele pediu oração, uma oração bem bonita, que está no livro de Neemias 1. E depois ele foi à ação, onde está durante as semanas, a ação dele. Então, podemos aprender bastante com a história de Neemias, que ele não ficou
triste com o que estava acontecendo. Pelo contrário, ele buscou a ajuda divina para que ele próprio, pudesse fazer algo para que aquilo que estava acontecendo ali, as pessoas hebreias, judeias, parassem de acontecer aquilo. Para que o povo seja igual ao povo do tempo de Davi, que era o povo vitorioso e que agora estava sendo humilhado, estava miséria total. Mas que vamos aprender bastante da semana e eu espero você amanhã e vamos para a nossa oração de hoje. Senhor, agradeço por mais um conteúdo e venhamos falar de Neemias corretamente, vamos aprender bastante, vamos colocar o Senhor no primeiro plano. Peço a Deus, Jesus. Amém.